congruência de triângulos. Vamos dizer que dois triângulos são congruentes se conseguirmos obter uma correspondência entre seus vértices, de tal modo que os respectivos lados e ângulos internos correspondentes sejam congruentes entre si. Para tanto, devemos estudar os possíveis casos de comparação desses elementos, a fim de encontrar as congruências. Para isso, temos os casos de congruências que relacionam estes elementos entre si. Primeiro caso, lado, lado, lado. Abreviação LLL. No primeiro caso de congruência de triângulos LLL, os lados correspondentes de dois triângulos distintos têm a mesma medida. Vejamos. Observando dois triângulos distintos, o triângulo ABC, o triângulo DEF. Se medirmos o lado AB, esse lado mede 5 centímetros. Se medirmos o lado AC do triângulo ABC, ele mede 9 centímetros. E o lado BC mede 6 centímetros. Já no triângulo DEF, o lado DE mede 5 centímetros. O lado DF mede 9 centímetros. E o lado EF mede 6 centímetros. Observe que os lados correspondentes dos triângulos ABC e DEF têm a mesma medida. O lado menor do triângulo ABC, que é AB, é 5 centímetros. E o lado menor do triângulo DEF, que é DE, mede 5 centímetros. O lado médio do triângulo ABC, que é BC, mede 6 centímetros. E o lado médio do triângulo DEF, que é EF, mede 6 centímetros. O lado maior do triângulo ABC, que é 9 centímetros, que é o lado AC, é congruente ao lado maior do triângulo DEF, que é o lado DF, também mede 9 centímetros. Por essas características, pelo caso lado, 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 os dois triângulos são congruentes. Segundo caso, lado, ângulo, lado. Abreviação LAL. No segundo caso de congruência de triângulos LAL, temos dois lados correspondentes de dois triângulos distintos com a mesma medida. Os ângulos formados por eles também terá mesma medida. Vejamos. Temos o triângulo ABC e o triângulo DEF. O triângulo ABC está em azul, o triângulo DEF está em verde. Se observarmos o menor lado do triângulo ABC, ele mede 4,5 centímetros. Já o lado médio desse mesmo triângulo mede 5 centímetros, que é o lado BC. Já no triângulo DEF, o menor lado, que é DE, mede 4,5 centímetros. O lado médio, que é EF, mede 5 centímetros. O ângulo formado pelo lado AB e BC do triângulo ABC mede 105 graus. Já o ângulo no triângulo formado no triângulo pelo lado DE e EF, no caso o triângulo DEF, o ângulo formado por DE pelo lado DE e pelo lado EF também mede 105 centímetros. Por essas características, lado, ângulo, lado, e o ângulo tem que ser o ângulo formado pelos dois lados congruentes,
No caso, AB é congruente a DE, que ambos medem 4,5 cm. BC é congruente a EF, ambos medem 5 cm. E o ângulo formado tanto no triângulo ABC quanto no triângulo DEF é congruente também, que é igual a 105 graus. Por essas características, pelo caso lado, ângulo, lado, os dois triângulos são congruentes. Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo, abreviação ALA. Neste caso, quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e um ângulo congruentes, então esses triângulos são congruentes. A ordem das medidas aqui também conta. Não basta que os triângulos possuam dois ângulos e um lado iguais. É necessário que esse lado esteja entre os dois triângulos. Analisando este caso, observando o triângulo ABC, o triângulo que está em azul, e o triângulo DEF, que está em laranja, temos um lado do triângulo ABC, que é o menor lado, o lado AB. Esse lado mede 5 centímetros. Temos no triângulo DEF, o menor lado, que é o DE, também mede 5 centímetros. Se observarmos o ângulo que é formado pelo lado AB e BC do triângulo ABC, esse ângulo ele mede 100 graus. No triângulo DEF, o ângulo formado pelo lado DEF também mede 100 graus. Observando o ângulo formado pelo vértice A, pelo lado AB e AC, esse ângulo mede 50 graus. Já no triângulo DEF, o ângulo formado no vértice D, pelo lado DF, esse ângulo também mede 50 graus. Então, por essas características, pelo caso ângulo, lado, ângulo, temos que os dois triângulos são congruentes. Quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Abreviação LAAO. Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado congruentes, então esses dois triângulos são congruentes. A ordem deve ser respeitada. Se o segundo ângulo observado não for oposto ao lado observado, então não existem garantias de que os dois triângulos sejam congruentes. Vejamos os exemplos. Temos o triângulo ABC, que está em azul, e o triângulo DEF, que está em laranja. Observando um dos lados do triângulo, o lado menor, o lado AB. Esse lado mede 5 centímetros. Já no triângulo DEF, o lado menor também mede 5 centímetros, que é o lado DF. O ângulo formado pelo vértice B, que é o ponto de encontro do lado
AB e BC, esse ângulo é de 100 graus. Já no triângulo DEF, o ângulo formado no vértice E, que é formado pelos lados DE e EF, essa abertura angular é igual a 100 graus. Já no vértice C do triângulo ABC, a abertura angular, que é formada pelo lado BCAC, é igual a 30 graus. Já no triângulo DEF, o ângulo formado pelo vértice F, que é a abertura angular formada pelo lado EF e DF, também mede 30 graus. Desta forma, temos o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Por essas características, os dois triângulos são congruentes. Temos que observar que um dos ângulos em análise é oposto ao lado em análise. O mesmo acontece no outro triângulo. Temos o ângulo, um dos ângulos, oposto ao lado observado. Logo, os dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. A abreviação LAAO.